Existe o melhor dia para comprar fundos imobiliários? É sobre isso que eu vou estar falando melhor no vídeo de hoje. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Para que você possa tomar a decisão e saber qual é o melhor dia para se investir em um fundo imobiliário, teríamos que levar em consideração algumas informações, como por exemplo, analisar qual que é o dia correto de acordo com o meu objetivo para comprar um fundo imobiliário, como por exemplo, saber a data base de um fundo imobiliário, também analisar os seus rendimentos, olhar também se este fundo imobiliário, por exemplo, supera ou está superando a inflação e também analisar alguns outros fatos que também não deixam de ser relevantes. Mas eu vou te mostrar um pouco melhor cada um desses detalhes, como que você pode descobrir a data certa para comprar um fundo imobiliário, o que acontece de você comprar antes ou depois e também como que você pode estar fazendo um acompanhamento e verificando se este fundo imobiliário esteve superando, por exemplo, um cenário de inflação ou não. E para nos auxiliar a obter essas informações, eu vou aqui no site da Fundos Explorer e também vou usar como auxílio aqui o site da Status Invest. Primeira coisa no Fundos Explorer, se eu quero saber qual a melhor data para comprar um fundo imobiliário, quando eu tenho um objetivo, por exemplo, de já comprar uma cota de um fundo imobiliário e consequentemente já receber cotas deste fundo imobiliário. Então o que vai definir se eu vou receber ou não distribuição, dividendos de um fundo imobiliário é, claro, o prazo em que eu comprei, a data limite de compra, para que eu possa ter aquela cota na minha carteira e ela já consequentemente pague proventos ali nos próximos dias. E para eu saber isso é muito simples. Eu vou vir aqui no site da Fundos Explorers, em ferramentas, e vir aqui na telinha de rendimentos. E aqui ele vai mostrar os últimos rendimentos e a lista de todos os fundos imobiliários negociados na B3, o quanto, o fechamento, que no caso o preço de negociação, o valor por cota do rendimento, o valor aqui em porcentagem, 0,87 no caso no último mês. Aqui o tipo rendimento e aqui o período de referência. Aqui na database é a informação que eu preciso saber se, de acordo com os meus objetivos, se eu sei que eu vou receber ou não um provento nos próximos dias. Como por exemplo, vamos usar esse primeiro fundo imobiliário aqui, CRFF11. Se eu quisesse, por exemplo, ter recebido esses 63 centavos no último dia 12 do 12, eu precisaria ter comprado uma cota deste fundo imobiliário, no máximo até a data base de 1 do 12. Após esse dia, provavelmente ali no dia 2, se eu tivesse comprado dia 2, eu não receberia mais dentro desse mês o meu rendimento deste fundo imobiliário. Eu só receberia no próximo mês, no caso que seria a data base 1 do 1 de 2023. Seria a próxima data cost, data base deste fundo imobiliário. Aqui ele fala o período de referência, 11 de 22, que é o mês 11. Então, do mês 11, para eu receber proventos do mês 11, eu precisaria ter comprado aqui no máximo cotas de CRF11 até o primeiro dia útil, o dia 1º do 12 de 2022. Após isso, eu só receberia proventos da período de referência do mês 12, que seria pago em janeiro, Consequentemente é assim que são pagos os proventos. É o mês anterior e no mês subsequente até um dia útil, que provavelmente pode ser o 5º dia útil. Isso vai depender muito de cada fundo imobiliário. Geralmente eles pagam alguns no primeiros 5 dias úteis do mês, outros pagam na metade do mês, lá pelo dia 15, e outros pagam só no final do mês. Isso vai depender muito de que fundo imobiliário você vai estar comprando. Mas o primeiro ponto é basicamente esse, Você olhar a data base de cada fundo imobiliário e quando que ele faz o pagamento. Aqui no caso, primeiro dia do mês 12, eu receberia, se eu comprasse até antes do dia 1, até o dia 1, eu receberia ali no dia 12 do 12 o meu primeiro provento desta cota de fundo imobiliário. Então o primeiro passo é esse. Eu sei aqui, por exemplo, a data base, então isso vai de acordo com o meu objetivo, se é receber ou não já dentro do momento em que eu investi aqui em uma cota de fundo imobiliário, o provento ou não. E aqui também eu posso ver também a quantidade de provento que este fundo imobiliário está pagando, o valor que foi pago por cota. Aqui no caso, por exemplo, RBLG pagou o seu preço de cotação, o último negociado foi de R$ 98,00 e o seu provento foi 88 centavos por cota, que daria ali o equivalente a 0,90%, levando em consideração a data cost lá da data base de fechamento para distribuição dos seus dividendos. E aqui outra coisa que também é interessante, a partir dessas informações, eu vou aqui no Status Invest, vamos usar por exemplo aqui o fundo imobiliário MXRF11, que é um fundo imobiliário que provavelmente você já deve ter ouvido falar ou já tem ele até em sua carteira também. É negociado aí, no último preço negociado foi de R$10,01. Aqui tem um histórico dos seus proventos pagos, como que foi o histórico dos seus proventos. Aí começou nos últimos meses de 0,87
0,9 centavos e acabou aqui no último mês pagando 0,08 centavos. E aí, para você ter investido em MXRF, você teria que ter ali, a gente for olhar no site Fundos Explorer, eu pesquisar aqui na lista pesquisar por setores e filtrar só o setor do tipo papel, que é o que o fundo imobiliário híbrido, se não me engano, é que ele vai se encaixar no híbrido, que é o que o MXRF11 se encaixa, né? MXRF, seu fechamento foi R$10. Aqui é a data base para você comprar. Então, se você quisesse receber aqui no mês 12, aqueles 9 centavos de proventos que nós olhamos aqui no Status Invest, os 8 centavos de proventos, você precisaria ter comprado as suas cotas até o último dia do mês 11, dia 30. E aí, no dia 14, você receberia o seu primeiro provento. Isso vai depender muito de qual é o seu objetivo, né? Se é buscar ou não receber já no seu primeiro investimento ou ao longo dos aportes que você for fazendo mensalmente. Mas outra coisa que também é interessante da gente observar, que você pode observar também, é o comportamento do seu preço, né, em dias de pagamento de proventos. Se eu for olhar aqui, por exemplo, dia 14, o último pagamento foi feito dia 16 do 11. Se eu for olhar a data de negociação aqui, dia 16 do 11, pode ver que um dia depois do pagamento dos proventos, o seu preço caiu. E assim, consequentemente, todos os dias subsequentes aí do preço do dia de pagamento dos seus proventos. Isso acontece porque muitas vezes o investidor ele faz a desalocação das suas cotas e aí o preço sofre influência. Então, além de ser uma oportunidade para você pensar em comprar porque vai estar mais barato naquele momento, você pode simplesmente decidir ou comprar mais barato ou comprar antes, às vezes com preço um pouco mais caro e receber já os seus primeiros proventos. E aí depende muito do que eu falei, de qual tipo de objetivo você tem, se é receber proventos de imediato ou se é comprar mais barato e ter paciência de esperar e receber só no próximo mês o seu primeiro provento. Mas a verdade é que todos os fundos imobiliários em uma data posterior à data do pagamento, como por exemplo, como eu usei como exemplo aqui o dia 16 do 11, no outro dia subsequente, as suas cotas sofreram uma pequena desvalorização, o que torna uma boa oportunidade para que esse fundo imobiliário esteja mais barato e você compre cada vez ele mais barato ainda e comece a compor sua carteira com um preço melhor de negociação. Outra coisa que também você pode fazer para analisar se o fundo imobiliário está num ótimo momento ou não de comprar, é fazer um comparativo. Se eu vim aqui no Status Invest comparar a rentabilidade, eu colocar o MXRF e buscar por IPCA, eu consigo fazer um comparativo da rentabilidade do MXRF11 com o IPCA, que é a inflação. E aí, como que foi a rentabilidade, né? Se o fundo imobiliário trouxe um retorno melhor do que a inflação, por exemplo, ou se ele superou a inflação. Vou pôr aqui nos últimos 5 anos para a gente ter uma ideia um pouco mais além. Aqui, incluindo os dividendos, né? Aqui ele mostra que nos últimos 5 anos, praticamente todo o período, o MXRF trouxe um retorno muito além do que a inflação no mesmo período. Em praticamente todo o tempo, o MXRF11 esteve com a rentabilidade acima da inflação. Se eu mudar para 10 anos, eu também consigo ver uma informação um pouco diferente. Aqui ele já nos mostra que a inflação esteve um pouco acima do MXRF quase sempre, só não aqui em 2019. Então, dependendo do período que você queira manter o fundo imobiliário sobre sua carteira, sobre sua posse, é muito interessante que você faça sempre esse filtro, né, para que você saiba como foi o comportamento do seu investimento de acordo com a inflação. O IPCA que ele veio, levando em consideração os últimos 10 anos, ele veio sempre na escala de crescimento, de aumento, enquanto o fundo imobiliário, ele se comportou um pouco diferente nos últimos 10 anos, se comparar aqui, é claro, com os últimos 2, 5 anos, onde o MXRF obteve um resultado muito melhor do que a própria inflação. Então, todas essas informações são relevantes para que você pense melhor e decida qual é a melhor hora de comprar. Como eu já tinha falado anteriormente, o que vai depender e o que vai levar você a tomar a decisão de comprar ou não o fundo imobiliário em um determinado momento, ou definir se existe uma melhor hora de comprar ou não, é se você levar essas informações em consideração. O seu objetivo, né, se você quer comprar e já receber um provento nos próximos dias, então eu vou comprar dentro da minha data limite de compra, que é a data corte, a data base. Eu tô de olho em tal fundo imobiliário, então eu quero comprar ele, mas para mim receber já o primeiro provento, então eu tenho que comprar ele até a data que eu conseguir analisar ali nos sites que eu posso estar acompanhando e analisando melhor cada um deles. Eu quero olhar também, por exemplo, se esse fundo imobiliário está tendo um bom desempenho ou não em relação à inflação. Então é outro critério que você vai utilizar. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Se você busca ter os proventos e não está tão preocupado em receber de forma imediata, então consequentemente você vai buscar comprar ele no preço mais barato possível toda vez que você for fazer o seu aporte mensal, e assim consequentemente também para as outras decisões também que você for tomar. É basicamente isso que você vai fazer quando você quiser decidir qual é o momento certo de comprar ou não um fundo imobiliário. Deixe seu comentário, peço que você também deixe seu gostei, compartilhe conosco qual fundo imobiliário você acredita estar num bom momento para comprar. Deixa aí seu comentário, se você já possui, por exemplo, o MXRF em sua carteira também, e
qual o retorno que esse fundo imobiliário está trazendo para você no momento. Compartilhe conosco aí a sua opinião, deixe seu comentário, deixe o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.